Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 66, no qual nós leremos os seus 5 últimos versículos. Salmo 66, versículos 16 a 20. Mesmo assentado como você está, leamos juntos a uma só voz essa porção da palavra de Deus. Leamos? Vinde, ouvi. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Ó Pai, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Você provavelmente já ouviu contar a história de um homem chamado Horácio Spafford. Ainda que você não associe o nome, você já ouviu falar da história dele. Pelo menos de uma parte dela, na verdade. Porque ao longo da semana, enquanto eu estudava e eu fui procurar um material mais detalhado sobre ele, encontrei um site de uma universidade cristã americana, que eu encontrei uma forma mais detalhada da história dele, ainda que fosse na língua inglesa. Mas ele era um advogado de Chicago, muito próspero, diga-se de passagem. Ele morava numa boa casa, tinha uma boa família com seus filhos, 5 filhos, um menino e 4 meninas. Ele tinha boas propriedades na cidade, era um homem próspero, um cristão muito útil, servo do Senhor na sua igreja, mas o artigo até usa essa expressão, como o Jó do Antigo Testamento, Horácio passou a ser visitado por algumas calamidades. A primeira delas foi que o seu filho, o seu único filho homem, o Horácio Júnior, faleceu de uma enfermidade logo aos 4 anos de idade. Ele teve uma doença, uma forma grave de uma doença chamada escarlatina. Tempos depois, aconteceu um incêndio numa área da cidade que deixou várias pessoas desabrigadas, sem casa, e que esse fogo consumiu boa parte das propriedades dele, causando a ele um grande transtorno financeiro. Mas o testemunho que se tem desse homem é que no meio dessas lutas todas, de perder um filho tão jovem, de ver suas propriedades sendo queimadas por aquele fogo, ele foi alguém que ofereceu muita solidariedade para as famílias desabrigadas, cuidou daquelas pessoas e manteve-se firme na fé. Ele se reergue, ele de novo volta a ser um homem próspero, a ponto de ter capacidade de fazer boas viagens. E ele envia então, num cruzeiro de férias, a sua família, a sua esposa e as 4 filhas, para passar algum tempo na Inglaterra, no qual elas iriam interagir com um amigo da família, que era o pastor Dwight Moody. E este navio que elas foram naufragou. E ele recebe então um telegrama da esposa dizendo: querido, só eu me salvei. As 4 filhas faleceram, uma de 11, uma de 9, uma de 5 e uma de 2 anos. Faleceram. E, claro, isso afetou grandemente aquela família. A família de novo se reergue, se reestrutura. Eles têm novos filhos, mais um menino e 2 meninas. Esse menino, pouco tempo depois, com 4 anos de idade também, tinha o mesmo nome do primeiro que havia falecido, chamado Horácio Júnior, também falece aos 4 anos de idade.
E é interessante que depois de tudo isso, esse homem escreveu o hino 108 do nosso hinário. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Normalmente a gente só escuta falar do evento da morte das filhas no naufrágio. Mas quando fui me deparar com a morte de outros 2 filhos, os únicos filhos homens que ele teve, o fato de ter esse grande prejuízo de queima das suas posses, e ao longo de tudo isso, sendo ele um homem fiel ao Senhor, que não esmoreceu, que manteve-se firme em Jesus Cristo, e que compôs uma canção tão bela, dizendo: eu sou feliz com Jesus. Ainda diante das lutas da vida, das tristezas, ainda diante das intempéries, Ele é a razão da minha alegria. Ele é o meu motivo para sorrir. O Salmo 66 não destoa muito disso. O Salmo 66 fala de bons e maus momentos da vida. O Salmo 66 tem uma parte falando das grandes obras de Deus na vida do seu povo, os tirando da terra do Egito, os libertando, fazendo com que passassem a pés enxuto por meio do Mar Vermelho. Mas o Salmo 66 também fala que eles foram provados, que eles foram acrisolados como se acrisola a prata, que eles caíram em armadilhas, que eles sentiram como se houvessem pessoas cavalgando sobre a cabeça deles. É um salmo que demonstra essa situação que é comum da vida humana. A gente sofre, a gente se alegra. Nós temos bons momentos e nós temos maus momentos. Há situações de muita crise, de muita dor, de muita angústia, de muita lágrima. E por outro lado, há momentos de profunda alegria, momentos em que a nossa alma está quase que saindo de dentro de nós e espargindo uma luz que nos faz brilhar, tão felizes que nós estamos. O Salmo vai apontar para essas realidades. Perceba, vai lá para o Salmo 66, versículo 1. Aclame a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do seu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, que tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos dele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Agora, olha como que começa o versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Nós passamos pelo fogo, nós passamos pela água, mas no final o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Eu vou entrar na sua casa com holocaustos, eu vou pagar ao Senhor os meus votos, os votos que os meus lábios proferiram e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Vou oferecer-te os holocaustos das vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos e cabritos diante de ti. Então, o salmista tem plena consciência. Sua vida não foi apenas, constantemente, um mar de rosas. Venham ver as grandes coisas que Deus fizera em nosso favor. Mas, por outro lado, vem ver que a gente passou pela água, nós passamos pelo fogo, cavalgaram em cima da nossa cabeça, nós fomos provados, nós passamos por maus bocados, mas no final o Senhor nos levou para um lugar espaçoso.
E aí então chegamos nos 5 versículos que nós lemos, onde o salmista, uma vez mais, convida o leitor, convida o ouvinte a se aproximar, dizendo: vinde, escutem, ouçam, todos vocês que temem ao Senhor, e eu vou contar o quanto Ele tem feito pela minha alma. Eu acho interessante isso. A proposital escolha da palavra alma. A proposital escolha de um termo que é mais profundo. Porque não simplesmente diz: venham ver o que Deus está fazendo externamente para mim. Venham contemplar as coisas visíveis que Deus tem realizado a meu favor. Olha, venham aqui ver o carro novo que eu comprei, percebam que casa linda que eu tenho. Venham aqui ver as grandes marcas da prosperidade financeira que o Senhor tem me dado. Ele diz: venham ver o que o Senhor tem feito pela minha alma. Há algo que Deus está fazendo por mim que é intangível. Há algo que Deus está fazendo na minha vida que é mais profundo, que é mais intenso, que é mais duradouro do que aquilo que os olhos podem ver. Vocês que temem ao Senhor, venham. Eu quero contar para vocês, eu quero testemunhar para vocês o que Deus tem feito no meu coração. Ele relata: tem tempo bom, tem tempo ruim, mas venham ver o que Deus está fazendo no meu coração. Por que eu sou capaz e eu experimento a possibilidade de passar pelas dificuldades, de passar pelo fogo, de passar pela água, de ter os cavalos sobre a minha cabeça e mesmo assim continuar louvando, e mesmo assim continuar glorificando, e mesmo assim continuar amando o Senhor como eu o amo? Venham que eu quero testemunhar. Versículo 16 diz isso. Versículo 17, ele vai dizer que a vida não está 100% boa. Porque ele diz: ao Senhor eu clamei com a boca e com a língua eu o exaltei. A palavra hebraica aqui para clamei, ela tem o sentido de eu chamei incessantemente e intensamente pelo nome dele. Não é assim, eu olhei para o céu e pedi socorro para qualquer um que pudesse me ajudar. Eu me voltei para o Senhor e eu o chamei pelo nome. Essa é a concepção quando ele diz: ao Senhor clamei. Ou seja, quem chama o Senhor pelo nome, quem olha para o céu e diz: Deus meu, venha em meu favor, não é alguém que talvez esteja passando pelos melhores momentos da sua vida. Provavelmente um momento de angústia, um momento em que ele estava entristecido. Eu clamei com a boca, mas ao mesmo tempo que eu clamava, com a língua eu o exaltei. O meu pranto, o meu grito por socorro era associado a palavras de louvor, porque ainda que houvesse algo que afligisse a minha alma, no outro extremo eu conseguia perceber que havia motivos para agradecer. Então, a oração, a conversa dele com Deus no versículo 17 está dentro desse espectro tão amplo, no qual ele é capaz de dizer: eu clamo e eu louvo, tudo ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de dizer: Senhor, a vida está dura, vem me socorrer, eu olho para outros aspectos e eu tenho a capacidade de dizer: Senhor, muito obrigado. Eu quero te louvar, porque tem muita coisa boa acontecendo na minha vida. Esse é um exercício que nós precisamos fazer. Nossas orações não podem ser só lamentos. Nós não podemos ser apenas murmuradores, cheios de lamúrias, mas nós devemos fazer aquilo que somos chamados a fazer, trazer à memória o que nos dá esperança, contar as bênçãos. Porque aí nós seremos estimulados a nos relacionar com Deus, não apenas constantemente, só para pedir socorro, mas também reconhecendo e vendo as grandes bênçãos com as quais Ele tem nos visitado. O versículo 18, ele vai falar de algo que é muito forte
algo que é muito corajoso. As palavras são: se eu no coração contemplasse ou contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Mais uma vez, o sentido original da vaidade aqui não é o mesmo sentido do que a gente encontra no livro de Eclesiastes. O sentido de vaidade aqui é coração pecaminoso, com segundas intenções. Se o Senhor percebesse em mim um coração impuro, um coração sujo, um coração com meros interesses carnais e superficiais, se Deus percebesse e notasse que as minhas intenções ao orar, ao pedir, ao buscá-lo, não fossem nobres, não fossem santas, Ele não teria me ouvido. O Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe que nos momentos em que eu o adoro de verdade. O Senhor sabe que nos momentos em que eu clamo e eu choro e eu gemo diante dEle, também é um choro de verdade, porque Ele conhece o meu coração e Ele sabe que as minhas intenções são límpidas, são transparentes diante dEle. Eu não estou buscando, de alguma maneira, enrolar o Senhor como se isso fosse possível. O versículo 19, ele confirma isso. Entretanto, Deus tem ouvido e tem atendido a minha oração. Prova que meu coração é sincero é que eu tenho experimentado o cuidado de Deus sendo derramado sobre a minha vida dentro das minhas orações. Eu tenho me relacionado com Ele, eu tenho conversado com Ele, eu tenho exposto a Ele todos os meus medos, todas as minhas angústias, bem como todas as minhas alegrias e os motivos de louvor, e Ele tem olhado para mim e tem me atendido, porque Ele vê a sinceridade do meu coração. E aí o versículo 20, uma doxologia, um momento em que Ele glorifica a Deus, Ele diz: bendito seja Deus, porque Ele não rejeita a minha oração, Ele me escuta quando eu clamo. E Ele nunca afasta de mim a graça, a misericórdia, o amor dEle. Ele sempre é generoso para comigo. Perceba que esse é um salmo que, ao mesmo tempo que reconhece que a vida nem sempre é fácil, é um salmo que reconhece que a coisa mais importante da vida é se relacionar com o Senhor e conhecê-lo de perto. O salmista não se apega grandemente aos dramas de sua vida aqui. Ainda que ele os mencione, ainda que ele faça algum tipo de relação em alguns versículos dessas lutas, dessas provações, o salmo é um salmo de louvor e ação de graças, porque se trata de alguém que conhece Deus de perto. E quando se conhece Deus tão de perto, nós somos capacitados a estabelecer um rumo, um ritmo de relacionamento com Deus, de oração, que faz com que nós, de alguma maneira, experimentemos as situações da vida de um jeito diferente daquele que outras pessoas costumam experimentar. Esse é um salmo de intimidade. Esse é um salmo de alguém que para diante do Senhor e tem muita coisa para dizer para Deus. É o salmo de alguém que olha para o céu, olha para o seu Redentor e tem muitos elogios a fazer, tem muitos motivos para agradecer, tem muitos louvores a entoar, tem orações sinceras a depositar aos pés do seu Senhor. Esse é um salmo de quem
não quer ficar simplesmente na superfície de um relacionamento com Deus. Essas palavras não são palavras de alguém que apenas queira estabelecer uma conexão interesseira e momentânea com o Senhor. São palavras de alguém que aprecia o Senhor e que deseja conhecê-lo mais de perto. As ansiedades do salmista são essas. Ele conhece a Deus de perto, ele se sente bem com isso, e isso muda o jeito dele viver. E a minha palavra, as minhas aplicações para você nessa noite são justamente nesse sentido. Que você precisa conhecer o Senhor de perto, porque isso vai mudar o seu jeito de ser. Isso vai mudar o seu jeito de louvar, isso vai mudar o seu jeito de testemunhar, vai mudar o seu jeito de orar, vai mudar o seu jeito de ver a vida. E deixa eu aplicar 4 coisas aqui rapidinhas para a sua vida. Quem conhece a Deus de perto é capaz de louvar nos dias maus. É capaz de louvar nos dias maus. A história do Horácio Spafford, ela nos encanta tanto porque ela é um extremo de alguém que perde 6 filhos, de alguém que perde tanta coisa e mesmo assim vai louvar ao Senhor. Mas nós, em maior ou menor grau, com mais frequência ou menor frequência, estamos constantemente diante de situações dificultosas na nossa vida. Eu não sei como está a sua saúde ou a saúde do seu cônjuge, dos seus filhos. Eu não sei como está a sua situação familiar hoje. Eu não sei o que está doendo, o que está te incomodando, quais são as suas crises deste momento. Mas sabe, se você tiver um relacionamento sincero, real, de intimidade, se você estiver próximo do Senhor, se você conhecê-lo de perto, se você estiver desfrutando de uma intimidade com Ele, você conseguirá, nos piores dias da sua vida, nos dias em que você está mais assustado, mais amedrontado, mais inseguro, com mais motivos para se entristecer, com N situações que massacram a sua alma, ainda assim você será capaz de se alegrar no Senhor. Ainda assim você será capacitado a fazer aquilo que a gente costuma dizer de enxergar o copo meio cheio, de enxergar as coisas por uma perspectiva um pouco mais otimista. Porque mesmo nos momentos de dor, mesmo no momento do clamor, mesmo no momento da angústia, há motivos para adorar. Talvez o exemplo mais claro disso para nós nas Escrituras seja Jó. Depois que tudo acontece, as Escrituras nos dizem que Jó foi adorar ao Senhor. Nós nos admiramos com a história do Horácio. Nós ficamos fascinados com a história de Jó. Mas, meus irmãos, nós somos chamados a alimentar a nossa espiritualidade de maneira que no dia mau, no meio das tempestades, nós também sejamos capazes de louvar a Deus. Nós também sejamos capazes de não viver em constante desespero, medo, angústias. Eu gosto de algumas passagens que nos mostram isso. O Salmo 4, talvez a mais famosa dessas passagens, do Davi perseguido, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu sou capaz de ter um descanso no meu coração diante das dificuldades da vida.
Eu sou capaz de desfrutar da presença real do meu Senhor, mesmo nos piores dias, nas noites escuras da minha alma. Como diz o salmista aqui, eu clamei com a boca, tinha alguma coisa doendo, tinha um espinho naquela carne, tinha um calo apertando, mas com a língua eu o exaltei. Como têm sido as suas orações? Você tem conseguido equilibrar suas orações entre pedidos, confissões de pecados, gratidão, louvor? É importante que nós nos coloquemos diante de Deus como o salmista fez em quase todo o salmo aqui. Se lembrar dos benefícios, se lembrar das maravilhas, listá-los e dizer: eu vou salmodiar, eu vou adorar, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou expressar a minha alegria por causa dos tremendos feitos de Deus. Inclua o louvor nas suas orações. Então, quem conhece a Deus de perto é capaz de louvar, inclusive nos dias maus. Quem conhece a Deus de perto é capaz de testemunhar sem murmurar. Esse homem diz para os outros assim: venham e escutem. Eu quero contar para vocês o que Deus tem feito pela minha alma. Porque o testemunho aponta para a graça de Deus. O testemunho aqui não é simplesmente para ficar ali com murmúrios e, olha, eu vim aqui hoje testemunhar de como eu sou uma pessoa sofredora. Eu venho aqui hoje para dizer de como eu tenho enfrentado momentos difíceis. E você ouve um testemunho que, ao invés de te encorajar e dizer: uau, Deus é bom, você sai e fala assim: uau, essa pessoa está sofrendo, coitada dela. O testemunho do salmista é: venham aqui, venham, eu tenho que contar para vocês o que o Senhor tem feito pela minha alma. Testemunhar não é apenas contar uma história triste. Testemunhar não é apenas contar as lutas da vida. Testemunhar não é murmurar das dificuldades que têm acontecido, que apontam para a realidade de todos nós. Mas o testemunho, ele é recheado das manifestações constantes do que Deus tem feito pela minha alma. Quais são os testemunhos que mais nos impactam? Aqueles em que as pessoas dizem: olha, no meio de tudo isso que eu acabei de contar, olha o que Deus fez no meu coração. Olha, no meio de todo esse perrengue que aconteceu na minha casa, olha só como houve salvação na minha família. Olha, no meio de todas essas lutas aqui na saúde, que eu fiquei internado quanto tempo, olha como eu tive a oportunidade de evangelizar lá no hospital. E as pessoas vão testemunhando, e enquanto elas contam as mazelas e as dificuldades da vida, elas não são o foco do testemunho, elas são só o pano de fundo para dizer: olha como eu fui abençoado e como Deus foi glorificado nos piores momentos da minha existência. E aí o testemunho não é murmuração, o testemunho é esse do versículo 16. Venham aqui que eu preciso contar para vocês o que o Senhor tem feito na minha alma. Contem para os filhos de vocês as experiências que vocês têm tido com Deus. Conta para a sua esposa, para o seu marido, quais têm sido as suas experiências na oração, no joelho, no jejum, as quais eu espero que você esteja experimentando. Conte para os seus amigos os milagres diários que você tem experimentado. Conte para os irmãos da igreja de que maneira Deus tem cuidado de você. Faça exatamente isso que o salmista está fazendo aqui. Venham aqui hoje, porque eu tenho que contar para vocês o que Deus tem feito pela minha alma. E às vezes a gente externamente está olhando e está falando: nossa, mas o irmão está passando um perrengue, né? Está sofrido, nossa, a vida dele está tão atribulada, e aí ele te chama para dizer assim: vocês estão vendo só tribulação,
Mas deixa eu contar o que Deus está fazendo aqui dentro, no meio dessa tribulação toda. Deixa eu contar para vocês como Ele me aproximou dEle. Deixa eu contar para vocês o quanto eu tenho sido abençoado. Deixa eu contar para vocês o quanto de pecado meu que Deus tem me capacitado a me libertar desses pecados no meio do sofrimento. Deixa eu testemunhar para vocês quantas coisas maravilhosas Deus fez comigo. José, quando se revela a seus irmãos lá no Egito, os irmãos ficam amedrontados e pensando, agora deu ruim para nós. Nós vendemos esse moço, nós contamos mentira para o nosso pai, e agora ele é um dos homens mais poderosos do mundo. E as palavras de José são, meus irmãos, vocês estão perdoados, porque Deus pegou o mal que vocês fizeram e transformou em bem. De maneira que agora, tanto vocês quanto o nosso pai não vão morrer de fome, porque eu fui levantado por Deus para fazer o Egito ter um grande estoque de comida para a gente ter o que comer nesse momento agora. Deus transformou o mal em bem. Deus revirou uma história para a glória dele. Testemunhe, ao invés de murmurar. Busque sempre compreender o que Deus tem feito na sua alma nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele está trabalhando em você. Toda aprovação na vida do crente é para o seu aperfeiçoamento. Deus não é sádico, Deus não é mau. Deus não está te provocando, Deus não está te moendo, te amassando por um grande prazer que Ele tem em te ver sofrer. Ele está moldando o seu caráter, Ele está trabalhando em você. E quanto mais você estiver perto do Senhor, você vai perceber isso. Eu estou num momento difícil, mas Deus está trabalhando em mim. Venham aqui que eu preciso contar para vocês o que Ele está fazendo na minha alma. Quem conhece a Deus de perto é capaz de louvar no dia mau, é capaz de testemunhar sem murmurar, é capaz de orar com sinceridade. Ele diz, o Senhor conhece o meu coração e Ele sabe que o meu coração, quando eu me prostro diante dEle, não é cheio de pecado e vaidade, não é cheio de interesses próprios, de mesquinharia. O Senhor conhece a sinceridade do meu coração. Essa é a afirmação mais corajosa desse salmo. De alguém que diz, olha, eu estou afirmando que Deus conhece o meu coração e o testemunho de Deus sobre o meu coração é que é um coração sincero. Tanto é que Ele tem respondido às minhas orações. Ele sabe que quando eu peço, não é para eu mesmo me bastar, não é para o meu bel prazer, não é para satisfazer caprichos meus. Ele sabe que quando eu oro é com sinceridade, a minha oração não é ensaiada, a minha oração não é mecânica, a minha oração não é maquiada. Eu sou capaz, porque eu conheço Deus de perto, a orar, a conversar com Ele, com a minha alma desnudada. Eu não preciso ficar escolhendo palavras demais. Eu não preciso ficar ensaiando discursos demais. Eu não tento esconder as minhas intenções. Eu oro e eu falo com Deus com a sinceridade de quem sabe que Ele conhece cada célula do meu corpo, cada conexão dos neurônios da minha mente. Eu oro ao Senhor com a consciência do salmista no Salmo 139, que as palavras não me chegaram à boca e Ele já as conhece todas.
E por isso as minhas orações são repletas de sinceridade, porque eu sei quem é o meu Deus e eu sei o quanto Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Por isso eu sou capaz de orar de peito aberto, de coração sincero, de falar com Ele sem me esconder. Por isso eu tenho nele o meu melhor amigo. Por isso eu desfruto nele e com ele de uma relação íntima, na qual ele sabe quem eu sou melhor do que eu mesmo. E eu posso fazer como o salmista que diz: o Senhor conhece o meu coração, e Ele sabe que eu me volto para Ele com pureza, com anseios nobres, com desejos legítimos. Que as minhas orações, o meu relacionamento com Ele não são maculados pela minha maldade, mas de um desejo sincero de alguém que deseja vê-lo, servi-lo, amá-lo, conhecê-lo, receber mais do poder do Espírito Santo dele. É essa relação que eu desfruto com Ele. Como estão as suas orações? Quer saber se você está num momento bom, maduro, crescente na sua fé? Faça uma autoanálise da sua vida de oração. Faça uma autoanálise em relação a como você conversa com Deus. Se você conversa com Deus com desinteresse, por mania ou costume apenas, nossa, não posso comer esse prato de comida sem fechar o olho aqui e agradecer. Não posso dormir sem falar algumas palavrinhas aqui para Deus. Mecanicismo. Ou se de fato você tem conseguido parar diante de Deus e conversar, se expor, se quebrar, se lançar. Se as suas orações são palavras rápidas e desconexas, ou às vezes simplesmente por um desencargo de consciência, ou se você tem de fato experimentado aquilo que nós temos com os nossos melhores amigos, de momentos de conversa prazerosa, de confessar as coisas que nós não nos orgulhamos, de compartilhar aquilo que tem nos trazido alegria, de pedir socorro naquelas tantas situações que nós estamos aflitos. Porque quem conhece Deus de perto é capaz de orar com sinceridade, com desprendimento, sem manias, jargões e decorebas, mas uma conversa tete a tete, íntima, sincera, transparente. Como está a sua vida de oração? Como são as suas orações? Você tem conversado com Deus como um estranho ou como se conversa com um amigo? Conheça Deus de perto. Porque quem conhece Deus de perto é capaz de louvar nos dias maus, é capaz de testemunhar sem murmurar, de orar com sinceridade e, por fim, de ver a graça em todo o tempo. Porque é assim que ele encerra o Salmo. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Alguém que está conectado com Deus tem essa percepção do agir constante de Deus em toda e qualquer situação. Alguém que diz, o Senhor não aparta de mim a sua graça, é alguém que tem consciência que o tempo todo, onde quer que ele estiver, a graça é presente. Ela não se aparta, ela não se afasta. Ele consegue perceber no seu dia a dia, nos livramentos, nas palavras que ele ouve, nas palavras que ele fala,
no pão de cada dia, no entretenimento, do sorriso do filho, no beijo na esposa, na conversa com um amigo, numa prova que fez na faculdade, na entrega de um projeto lá no trabalho, alguém que consegue olhar para a vida nessa dimensão de que a graça é ativa, que Deus, o Deus gracioso está manifestando-se constantemente na vida ordinária. O salmista diz: olha, eu tenho plena consciência que Deus não tem afastado de mim a graça dele. Eu passo os dias e os meus dias acontecem e eles estão rolando, e enquanto tudo ocorre, nos momentos bons ou ruins, nos maiores ou nos menores, em público ou no privado, eu vejo a graça de Deus operando constantemente. Quem conhece Deus de perto consegue ver o agir dele nas mínimas coisas. Quem não conhece Deus de perto não vê. Quem está próximo de Deus, uma pessoa puxa assunto na fila do banco, do correio, lá no estacionamento da escola que você foi buscar o seu filho, você fica pensando assim: por que será que eu estou tendo essa oportunidade de conversar com essa pessoa agora? O que Deus quer de mim? Você está próximo de Deus e você vê manifestações de Deus em todos os lugares, em todo o tempo. Quem não tem intimidade com Deus fica pensando: por que essa mulher enjoada resolveu conversar comigo logo agora? O que esse cara está achando que eu estou dando papo para ele? Quem está perto de Deus vê as coisas acontecendo e fala: uau, eu tive um livramento, eu tive uma bênção hoje. Quem está longe de Deus, quem não está próximo, quem não tem intimidade, fala: uau, hoje eu tive muita sorte. Quem está próximo de Deus consegue enxergar providência, cuidado, bênção, milagre nas coisas ordinárias da vida. Quem está próximo de Deus consegue ver o agir dele no que é pequeno e no que é grande, porque está o tempo todo na percepção de que é cercado, monitorado, cuidado, guiado por essa graça que nunca se aparta de nós. Quem não conhece Deus de perto vai vivendo a vida nessa perspectiva de que eu estou aqui e tudo está acontecendo por acaso, é sorte, é azar, é competência minha ou incompetência minha, é porque os outros resolveram me ajudar ou porque os outros resolveram me atrapalhar, é tudo meramente físico, humano, não tem um agir divino, sobrenatural em nada. Quem conhece Deus de perto é capaz de ver a graça o tempo todo. Concluindo, meus irmãos, hoje é o nosso último sermão dentro daquele tempo litúrgico chamado de Páscoa, que pega da Páscoa até o último domingo antes do Pentecoste. Domingo que vem, Pentecoste. E hoje, nesse tempo litúrgico da Páscoa sendo encerrado, nós somos lembrados que nós fomos libertos, que nós fomos salvos, para nos relacionarmos com Deus. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, Ele disse assim: agora vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Aquela Páscoa dizia: nós agora nos pertencemos mutuamente. Agora nós temos uma relação. Agora nós nos conhecemos de perto. Quando Jesus, naquela Páscoa, ofereceu seu corpo e sangue, Ele disse: vocês são meus amigos. Vocês estão sendo trazidos para perto. Vocês estão na minha mesa, comendo comigo, como parte da minha família. Eu chamo vocês para a intimidade. Nessa última meditação do tempo litúrgico pascal, é importante que nós lembremos que
fomos chamados a nos relacionar com Deus. Não apenas crermos que Deus existe, não apenas olhar para a nossa salvação como um evento passado da justificação na cruz, mas de vivermos a vida presente na intensidade de quem ama a Deus todos os dias, se conecta com Ele e vive para a glória dEle. Um alto preço foi pago para que você seja parte da família, parte do corpo, para que você conheça Deus de perto. A graça não se aparta de você. Os cuidados continuam sendo manifestos em você. Mas talvez você esteja como estava Agostinho de Hipona, ou o Santo Agostinho, naquele momento pré-conversão. Ele diz: habitavas em mim e eu estava lá fora a te procurar. Eu estava por aí procurando alguma coisa e o Senhor estava aqui o tempo todo. Eu estava surdo, o Senhor abriu os meus ouvidos. Eu estava cego e o Senhor abriu os meus olhos. Eu estava em guerra e o Senhor fez com que o meu coração ardesse de desejo pela sua paz. Agostinho então dizia: eu fiquei tanto tempo achando que alguma coisa nesse mundo, algo externo, algo mundano, terreno, ia trazer sentido para a minha vida, ia me trazer paz, alegria. Mas sempre foi o Senhor. E foi no relacionamento com o Senhor que eu me achei. E eu fui achado. Como é que está a sua relação com Deus? Você conhece o Senhor de perto? Você tem desfrutado do que esse salmista desfrutava? Contemplar as bênçãos, os cuidados, mesmo nos dias mais difíceis. Orar com o peito aberto, testemunhar de como Ele tem cuidado da sua alma e perceber nos mínimos detalhes o cuidado dEle ao seu redor. Curva a sua cabeça, ore. Se você está perto, fala: Senhor, eu quero ficar mais perto ainda. Agora, se você está longe, fala: Senhor, eu quero me reaproximar. Eu quero ser mais íntimo de Ti. Quero Te ouvir mais, eu quero falar mais com o Senhor. Não quero ser um estranho na Sua presença. Ó Deus, nos atraia para Ti, meu Senhor. Nos capture pela Tua palavra, nos transforme pelo poder do Teu Santo Espírito. Senhor, nós queremos viver mais perto de Ti. Nós queremos Te conhecer mais. Nós queremos Te amar mais. Nós queremos Te ver mais, Te sentir mais. Nós queremos Te conhecer cada vez melhor na Sua plena revelação. Ó Senhor, faz nossas almas suspirar de anseios pela Tua presença. Nos conduza a Te amar com intensidade inigualável, a querer o Senhor, a ansiar pela Sua presença, pela Sua vinda. Encha-nos de aspirações por um relacionamento contigo. Aqueça a nossa alma, incendeia o nosso coração. Nos torne sedentos de Ti todos os dias, meu Deus.
Não nos deixe cair na superficialidade de um relacionamento mecânico e protocolar contigo. Nós não queremos isso. Nós queremos ser daqueles que te veem em tudo, o percebem em tudo e glorificam o Senhor nas ações, nas palavras, nos pensamentos, em tempo integral. Essa é a nossa oração, Senhor, a qual fazemos no nome de Jesus. Igreja de Cristo, vá em paz. Que a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito seja e permaneça sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.